E o tema para hoje, para essa reflexão em família, é sobre confissão. O tema confissão está presente na vida de todos que têm uma relação com o Senhor. Todos que se relacionam com o Senhor praticam a confissão. E eu quero falar a partir do que as Escrituras trazem acerca da confissão e destacar uma em distinção da outra. É isso mesmo, a Bíblia traz duas características, dois tipos, melhor dizendo, de confissão. A primeira confissão é que eu quero destacar, é essa confissão positiva, em que você declara, em que você afirma aquilo que você recebeu de revelação do Senhor. Então, que Deus é grande, poderoso, infinito, santo, único. Isso você está confessando, isso você está verbalizando essas convicções acerca do Senhor. Dentro desse contexto, dessa confissão, nós praticamos a adoração. Então, confessar ao Senhor, afirmar, como resposta daquilo que Ele se revelou a nós, nós estamos confessando ao Senhor. Para essas confissões, a gente vai encontrar algumas situações em que ela aparece presente, algumas de maneira positiva e outras nem tanto, em que o Senhor, por exemplo, por meio de Isaías, no capítulo 28, no verso 13, vai dizer que as pessoas confessam o Senhor com os lábios, mas o coração está distante. Ou seja, as pessoas verbalizam publicamente a majestade do Senhor, a grandeza do Senhor, o seu poder, sua formosura, sua santidade, o seu ser único, porém o coração está distante daquilo que os lábios estão proferindo. Há um descompasso da realidade do homem interior com aquilo que está sendo proferido pelos lábios. Então essa confissão positiva, essa confissão em contexto de adoração, ela está presente nas Escrituras. Mas o aspecto da confissão que eu quero destacar para essa reflexão, para essa manhã que a igreja está reunida, é a confissão, que é a confissão dos pecados, a confissão do coração arrependido e contrito diante do Senhor. E é interessante que essas duas confissões, essas duas maneiras de confissão, elas estão relacionadas umas com a outra. Porque não há uma confissão sincera, verdadeira e real que não seja a partir daquilo que Deus revelou acerca de si mesmo, e assim o fazemos, nós o adoramos. Mas também não há uma confissão real e verdadeira de pecados que não seja a partir daquilo que Deus revelou acerca de si, da sua santidade, da sua majestade, da sua justiça, do seu amor e da sua bondade. Então, elas estão ali correlacionadas, e eu não consigo confessar ao Senhor dessa forma sem ter em mente quem Ele é. E tendo em mente como quem Ele é, eu também confesso os meus pecados, eu me coloco em humildade nessa postura diante do Senhor. E é isso que eu quero destacar para nós. O texto que vai nortear a nossa reflexão é o Salmo 38, que eu quero ler com vocês. O salmista diz o seguinte: Senhor, não me repreendas no furor, nem me disciplines na tua ira, pois as flechas me atravessaram e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente, não há saúde em meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Estou encurvado e muitíssimo abalado. O dia todo saio vagueando e perambulando e pranteando. Estou ardendo em febre, tudo no meu corpo está doente. Sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. O meu coração geme de angústia. Senhor, diante de ti estão todos os meus anseios, e os meus suspiros não te é oculto. Meu coração palpita, as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença que me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas, e os que me querem prejudicar ansiam por minha ruína. Passam o dia planejando traição.
Como surdo, não ouço. Como mudo, não abro a boca. Fiz-me com o que não ouve, e cuja boca não há resposta. Senhor, em ti espero. Tu me responderás, ó Senhor meu Deus. Pois eu disse, não permita que eles se divirtam às minhas custas, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair, a minha dor está sempre comigo. Confesso a minha culpa e a minha angústia por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são poderosos, e é grande o número dos que me odeiam. Os que me retribuem o bem com o mal caluniam, porque é o bem que eu procuro. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim, ó meu Senhor. Apressa-te em ajudar-me, Senhor e Senhor meu. O salmista descreve um estado de um homem que foi afetado pelo pecado. E esse poder destrutivo e corrosivo do pecado, que traz ele esse sentimento de culpa, esse homem nesse estado, e é interessante alguns aspectos que eu quero refletir aqui com vocês, ele está agora em uma situação em que ele diz, olha, não há alegria, não há brilho nos meus olhos, eu estou isolado, as pessoas à minha volta se afastaram de mim, mas eu também me calei, eu também deixei de ouvir. Ele fala que como surdo ele deixou de ouvir, e como mudo ele não fala. E aí há algum aspecto interessante, então ele deixa de ter uma vida relacional em razão do poder da culpa que o pecado trouxe à vida dele. Ele também deixa de falar, e ao falar ele não adora, ele não expressa, ele não confessa do primeiro aspecto que nós comentamos quando nós, no início aqui da nossa mensagem, em que ele fala das grandezas do Senhor. Então nós estamos diante de um homem que o poder do pecado está ali o aprisionando, e ele sofre isso, e é interessante que ele fala de uma angústia do seu ser, né, uma angústia do seu homem interior, e isso, essa angústia, esse poder opressivo do pecado está somatizando isso agora em termos modernos, e ele sente isso fisicamente. Então ele fala de febre, ele fala de dores no seu corpo, ele fala de sofrimento físicos e palpáveis, por causa do pecado dele. Talvez essa é uma condição de muitos de nós que estamos ouvindo essa mensagem, muitos que estão parando para refletir a partir disso que nós propusemos para essa manhã. A confissão de pecado, ela é uma prática urgente e necessária para a vida de todos os cristãos. Porque ao não fazê-lo, nós nos encontramos nesse quadro. É um quadro que nós podemos chamar de miserabilidade. É alguém que está lidando com as suas misérias, é alguém que está sobre a opressão e sendo oprimido pelo poder da culpa, porque tem ocultado os seus pecados. Então as relações estão prejudicadas. Ao não falar e não ouvir, há um comprometimento severo das relações, sejam elas familiares, sejam elas de relações de amizade. Ao deixar de ouvir conselhos, a sabedoria também fica prejudicada, porque você não ouve, você não compartilha, essa pessoa não recebe bons conselhos segundo as Escrituras. Perder o brilho nos olhos faz com que você perca a alegria pela vida, e perdendo a alegria pela vida, você perde a alegria de louvar ao Senhor pelos seus feitos, por sua grandeza, por sua majestade. Então, um pecado não confesso leva a esse estado de pura miséria. E é interessante que o salmista, e no Salmo 51, ele vai tratar também do mesmo tema de confessar os seus pecados. O salmista, ele experimenta dois estados, esse, o de pecado e pecado oculto, e ele experimenta também o resultado de quando ele confessa os seus pecados e ele alcança a misericórdia diante do Senhor. Salomão, o seu filho, ao organizar os provérbios, deixa registrado no Provérbios 28, o verso 13, de que aquele que confessa os seus pecados alcança misericórdia. Porque ele vai dizer, aquele que oculta os pecados, ele não prospera.
mas aquele que confessa os seus pecados, esse sim alcança misericórdia. E a misericórdia do Senhor é a razão pela qual não somos consumidos. A misericórdia do Senhor é a razão pela qual nós encontramos vida e vida em abundante em Jesus, o seu Filho eterno. Então, quando nós optamos em ocultar as nossas transgressões e não nos beneficiarmos da misericórdia do Senhor, nós nos colocamos nesse estado que Davi fala acerca de si no Salmo 38. E a partir disso, toda a nossa vida, toda a nossa interação com as pessoas e nossa interação com o Senhor fica prejudicada, fica completamente prejudicada. Mas o que eu quero refletir com você a partir de agora é que o Senhor Jesus, em sua bondade e sua graça, traz soluções para nós. Porque Paulo, no capítulo 7 da sua carta aos Romanos, descreve uma situação bastante parecida. Ele vai falar desse poder do pecado que leva ele a fazer coisas que ele não queria, e uma vez sendo feito, ele se sente nesse estado de miserabilidade, tanto que ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me libertará do corpo dessa morte? E Paulo, ele recebe do Senhor algo incrível, porque ele termina o capítulo 7 falando a respeito desse poder do pecado que o coloca na situação, mas ele inicia o capítulo 8 dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E às vezes você pode falar: mas esse capítulo, esse texto que você leu, não tem relação com confissão de pecado. Mas aí é importante que a gente olhe o que a Bíblia está dizendo. E está dizendo que estar em Jesus não nos traz condenação. E há uma sequência de textos que vão nos ajudar a refletir a respeito disso. Porque estar em Jesus é estar na luz. E no Evangelho de João, no capítulo 1, e a partir do verso 8, João está dando testemunho acerca de Jesus. Ele diz: ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz, e chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Pois aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o reconheceu. Jesus é a luz do mundo. Estar em Jesus é estar na luz. E é interessante que João traz essa expressão dizendo que Jesus é a luz para os homens. E a partir dessa reflexão, também na sua primeira carta, João vai dizer algo interessante, que nos ajuda a compreender esse papel da confissão como um instrumento poderoso do Senhor para nos libertar. Porque João, na sua primeira carta, ele vai dizer o seguinte: 1 João, capítulo 1, ele vai dizer: olha, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, e o que contemplamos, e o que nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou e nós a vimos e testemunhamos. Proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a vossa alegria seja completa. E aqui há algo interessante. Uma pessoa que vive uma vida de alegria completa, certamente não está no estado dos Salmos 38. E aí ele vai dizer o seguinte: esta é a mensagem que ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. De novo, nos vem à memória o estado de alguém que está sendo oprimido pela culpa, por pecado não confesso, que tem prejuízo na sua vida relacional, tanto com Deus quanto com as outras pessoas. Então, a comunhão uns com os outros está prejudicada em razão desse poder destrutivo que a culpa, que o pecado não confesso, vai gerando no interior da pessoa.
E aí o verso 8, se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmamos não temos cometido pecado, fazemos Deus um mentiroso e a palavra não está em nós. Mas filhinho, agora o capítulo 2. Mas filhinho, escreva estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Ele é a purificação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também dos pecados de todo mundo. Se o conhecemos e se obedecemos os seus mandamentos, aquele que diz eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então João está dizendo que Jesus, a luz do mundo, é esse intercessor que diante de Deus, a partir dos próprios méritos, faz intercessão a nosso respeito, porque nós somos pecadores e não podemos nos enganar acerca disso. Em negarmos a nossa condição de pecadores, e ao negar a nossa condição de pecadores, nós negligenciamos algo importante, que é confessar os nossos pecados, que é exprimir acerca dos nossos pecados, que é falar acerca dos nossos pecados. E é importante que isso fique claro para nós, porque o lugar de falar acerca dos nossos pecados é a partir da revelação de quem Deus é. É a partir da revelação do Cristo, o Filho do seu amor, que é entregue por nós, e a partir dessa revelação, o nosso coração contrito, nós confessamos os nossos pecados. Tiago também, orientando a igreja do primeiro século, ela vai dizer o seguinte: confesse os seus pecados uns aos outros para serem sarados, para serem curados. Lembrem, Salmo 38, o estado em que esse homem, que essa mulher vive em razão de um pecado oculto. E agora Tiago está dizendo o seguinte: olha, para ser curado disso, para ser liberto disso, para que você tenha a vida abundante de Deus, para que você tenha relacionamentos abençoados pelo Senhor, para que você viva de maneira digna como aqueles que foram alcançados e resgatados pelo Senhor, para que você seja liberto das enfermidades que são resultados de uma somatização de problemas causados pela culpa, confesse os seus pecados uns aos outros. Fale dos seus pecados uns aos outros. Verbalize os seus pecados. Abra o seu coração e se exponha. Seja vulnerável e permita que você seja alcançado pela graça e pela bondade do Senhor. E aí você pode estar se perguntando: mas eu vou confessar os meus pecados para quem? Quem vai ouvir os meus pecados? Primeiro a ouvir os seus pecados é o próprio Deus, que já conhece os seus pecados, porque tudo está nu e patente diante dele. Diante do Senhor a realidade está posta. Deus viu a transgressão do primeiro casal. E Deus vai conversar com o primeiro casal para que eles pudessem confessar, para que eles pudessem explicitar e não justificar o seu erro assim como Adão faz, atribuindo a responsabilidade a Eva e a Eva, por sua vez, à serpente. Primeiro a ouvir a sua confissão a partir de um coração quebrantado que se dá a partir da revelação de quem Deus é o próprio Deus. Porque existem registros de confissões na Escritura, confissões de pecado, que se dá a partir de interesse próprio. Nós temos o próprio Faraó, que por vezes confessa ali o seu erro e não ter se submetido à ordem do Senhor e liberar o povo, porém ele o confessa procurando ter algum benefício a que o mal que veio, que a praga que veio sobre eles sejam tirados. Nós temos também Saul, o primeiro rei de Israel, que ao desobedecer aquilo que Deus havia determinado, ele também confessa, mas confessa com o objetivo de que manter os privilégios e o status de ser um rei.
mas essa confissão não se dá como reconhecimento da grandeza e da majestade do Senhor. O coração verdadeiro, o homem interior que se coloca em confissão é esse homem que se rende, que se prostra ao Senhor e que fala ao Senhor. Segunda pessoa, segundo ouvinte da sua confissão, são as pessoas interessadas. É o seu irmão e é aquele a quem o seu pecado trouxe algum dano. Seu irmão, porque ele vive em comunhão com você, ele está caminhando, ele pode ser o seu intercessor. E aquele que foi afetado e ferido pelo seu pecado de alguma forma. E aí você pode estar refletindo o seguinte: mas se eu confessar os meus pecados, eu vou perder determinadas coisas. Vou perder a reputação, vou perder esse reconhecimento que as pessoas têm acerca de mim. Ou dependendo do pecado, eu vou perder o meu trabalho, dependendo eu vou perder as amizades, eu vou perder as relações. Eu posso perder o meu casamento se eu confessar esse pecado. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que você já perdeu. E confissão é um caminho de restauração diante de Deus. Porque eu não posso acreditar que se você está vivendo nesse quadro do Salmo 38, você ainda acredita que está ganhando alguma coisa. Eu não posso acreditar que esse poder danoso do pecado conseguiu lhe enganar de tal forma que te convence a manter-se escravizado na culpa, ocultando os seus pecados, sendo privado da misericórdia do Senhor, é ganho. Eu tenho dificuldade de assimilar isso como ganho. Talvez você possa estar dizendo o seguinte: olha, uau, que mensagem. Essa mensagem fulano deveria estar aqui para ouvir. Essa mensagem faria todo sentido para ciclano. Quero dizer uma coisa para você: Deus não erra nas suas agendas. Se é você que está ouvindo, é com você essa conversa. E você também pode dizer o seguinte: eu não creio que seja dessa forma. Eu não creio que eu preciso expor a minha vida. Eu não creio que eu preciso contar os meus pecados para alguém. Eu vou dizer que essa sua crença, ela é enganosa e contribui para a sua destruição e contribui para todas as dificuldades que você tem vivido na sua vida. Porque esse estado do Salmo 38 impede até que a sua adoração seja verdadeira. Às vezes eu posso lhe perguntar assim: como que você tem sentido a presença de Deus ou não tem sentido? Eu posso lhe perguntar como que você tem interagido quando o corpo do Senhor se reúne em adoração, em exaltação do teu nome. Você parece ali um peixe fora d'água, parece que o que está acontecendo ali não faz muito sentido para você. Então independe se você crê ou não, a realidade está posta e você tem vivido nessa situação. Porque mensagens como essa não devem ser para ser colocadas naquele lugar de uau, admiração e esquecimento. Ou colocar ali na sua biblioteca para que de vez em quando você recorra a ela para indicar para alguém. Mensagem como essa exige uma ação prática, uma ação que você precisa realizar. E eu quero te dar alguns passos práticos para te auxiliar a viver essa experiência da confissão dos pecados. A primeira, tire um tempo de oração acerca disso. Ore ao Senhor. Confesse ao Senhor. Ore ao Senhor para que Ele organize de uma forma que você não vai entender os meios pelos quais você vai cumprir essa obediência. Não é orar para obedecer. Você já vai obedecer. Mas, Senhor, prepara o coração, prepara o momento. Mas esse tempo de oração, ele precisa ser curto, alguns dias no máximo. Senão você será enganado e vai empurrar com a barriga e não vai ser liberto. Depois de ter orado um tempo,
E você pode, inclusive, buscar irmãos para orar com você, sem necessariamente, nesse primeiro momento, ter que explicar e ter que confessar o seu pecado para ele. Mas você pode dizer, olha, meu irmão, eu tenho pecados a serem confessos, mas eu estou com dificuldade, eu preciso que você ore comigo para que eu consiga confessá-los. E no segundo momento, você pode confessar com esse irmão e confessar com as pessoas que foram afetadas. Um outro aspecto importante nesses passos que você está lidando para viver e essa graça do Senhor, que é uma vida liberta da opressão da culpa, evite expressões que tentem a justificar. Evite expressões. Mas, quem sabe, talvez, assim, seja convicto na confissão dos seus pecados. Seja convicto a partir daquilo que você está dizendo. Um outro passo importante seja específico. Dê nome ao seu pecado. Se o seu pecado é maledicência, você vai confessar diante do Senhor: Senhor, o meu pecado é maledicência, eu tenho entregue a minha língua a Satanás para maldizer aquilo que o Senhor abençoa. Se o seu pecado é adultério, infidelidade conjugal, você fala: Senhor, meu pecado é adultério. E quando você for confessar isso diante das pessoas interessadas, você dê nome ao seu pecado. Seja específico, não deixa dar a entender. Um outro aspecto importante peça perdão. Coloque nesse lugar de humildade. Peça o perdão daquele a quem foi afetado pelo seu pecado. O penúltimo passo, e não menos importante, aceite as consequências. Um pedido de perdão, ele não vem cheio de exigências. Eu vou lhe confessar algo, mas você tem que me perdoar. Eu vou me confessar algo que aconteceu porque você acabou me colocando nessa situação. Não, aceite as consequências. Mude o seu comportamento. Mude o seu comportamento. Confie no poder transformador do Evangelho acerca do seu comportamento e dessa situação. E por último, continue orando. Reitere o seu pedido de perdão e dê tempo para aqueles que foram afetados. Mas confie no Senhor. Confie na obra do Espírito Santo sobre a sua vida e sobre a vida daqueles que estão a ouvir a sua confissão. Então, confissão de pecados, meus queridos, é uma prática de todos aqueles que vivem um relacionamento com o Senhor, o nosso Deus. E ao abrir mão disso, a gente se entrega ao poder opressivo da culpa e vários aspectos da nossa vida são profundamente prejudicados por essa prática. Quero orar com você. Quero orar com você, posso estar refletindo agora como que eu vou fazer isso. Quero orar por você, que todas as vezes que surge esse assunto, fica igual o salmista lá no Salmo 38, o coração palpita, sente febre. Eu quero orar por você que tem sofrido com isso, para que o Senhor traga liberdade sobre a sua vida. Curve a sua cabeça e oremos. Senhor, obrigado por sua bondade, por sua graça e por sua misericórdia. Obrigado por sua obra redentora na cruz. Obrigado por nos libertar do poder opressivo do pecado. E o que nós pedimos para o Senhor nessa manhã é uma unção de obediência e submissão, Senhor. Que possamos obedecê-lo profundamente, ó Deus, e não ocultarmos os nossos pecados, ó Senhor. O salmista diz que enquanto ele ocultava os pecados, ele foi afetado de terrível sofrimento. E o que nós pedimos para o Senhor é essa unção de obediência, Senhor, essa capacitação para confessarmos os nossos pecados. Senhor, promova esses encontros sobrenaturais, corações mansos e humildes, ó Deus, para confessar e ouvir a confissão dos irmãos sem julgamentos, ó Senhor, a partir daquilo que está na sua palavra. Esse é o nosso pedido para essa manhã, Pai, no nome de Jesus. Queridos, nós terminamos por aqui. Eu quero dizer para você que há uma frase poderosa que todos nós devemos praticar, Pai, eu pequei. Esposa, eu pequei.
Marido, eu pequei. Filhos, eu pequei. Amigos, irmãos, eu pequei. Assuma essa frase poderosa na sua vida para viver aquilo que Deus tem para você, que é uma vida de liberdade, de saúde e de prosperidade, segundo a sua palavra. Deus abençoe o seu domingo.